Olá, olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, né? Vamos aguardar um pouquinho, ver quem vai chegar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que é presente na vida de todos nós, que é a relação entre trabalho e saúde mental. Como as empresas podem auxiliar, né, nesse processo de promoção da saúde mental. E para mim, assim, é sempre uma satisfação muito grande, né, falar sobre esse assunto, porque eu acredito que a gente tem muito a contribuir nesse aspecto. Acredito muito que quando nós temos uma saúde mental bem fortalecida, bem cuidada, os nossos resultados tendem a ser melhores, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então isso é interessante também para as empresas, né? Não apenas para o trabalhador, para a pessoa de uma maneira individual. O bem-estar da pessoa, ela reflete ali no trabalho. Então acho que é um tema muito importante, muito relevante e faz parte, né, da nossa vida, do cotidiano de todos nós. Então, eu sempre costumo dizer que quando a gente está passando por algum problema, uma situação difícil, se uma pessoa está vivendo ali uma experiência de estresse muito grande, se ela está passando por um momento de muita ansiedade, passando por um quadro depressivo, todas essas situações que mexem muito com as emoções, mexem muito com o estado psicológico da pessoa, inevitavelmente ela vai refletir isso nas ações, nos relacionamentos, nas decisões, nas escolhas e, claro, no desempenho também do trabalho, não é mesmo? Vocês já observaram essa correlação? Quando nós não estamos bem com a gente, né? Se a gente não tá bem aqui por dentro, a gente não vai estar bem ali fora. Eu não vou conseguir me concentrar no meu trabalho, não vou conseguir me concentrar nos meus estudos, eu não vou ser uma boa companhia, né? Eu não vou estar bem nos meus relacionamentos, eu não vou ser uma boa mãe, uma boa esposa, um bom esposo, eu não vou conseguir desempenhar bem o meu papel de liderança. Então isso é muito presente, mas muitas vezes muito ignorado. E a gente precisa aprender a abordar esses assuntos, a saber reconhecer, né, essas questões, essa relação, emoção e as nossas atitudes, as nossas escolhas, o nosso desempenho, as nossas experiências de vida, né? Então hoje nós vamos falar, né, dentro aqui da temática da nossa live, nós vamos falar um pouquinho dos sinais de alteração da saúde mental, principalmente aqui durante a pandemia, né? Ah, Sirlene, não sei se é a Sirlene ou se é o Júlio, tá aí, muito bom, obrigada pela presença. Então, e a gente vai falar também, né, como as empresas elas podem auxiliar, como elas podem promover, ajudar, auxiliando que os seus colaboradores tenham uma saúde mental mais fortalecida, como pode auxiliar na percepção precoce desses sinais de alteração da saúde mental. Então, uma introdução importante aqui para a gente adentrar mais a fundo aqui nesse assunto é a gente entender o quanto, né, do nosso tempo vital, do nosso tempo útil é dedicado ao trabalho. Se a gente pensar aqui numa correlação diária, né, num contexto diário, nosso tempo diário, tempo aí de 24 horas, imagina na sua rotina quanto da sua melhor disposição, da sua melhor concentração, da sua melhor força física e mental você dispõe para o trabalho. E quanto disso você dispõe para a sua vida pessoal, né, para as questões mais particulares. Elisângela, boa noite, Elisângela, bem-vinda aqui.
Então a gente pode observar que a gente vai para o trabalho, né, independente de qual é o horário da nossa jornada, seja ela lá no comecinho da manhã, seja à tarde, seja aquele trabalhador que tem uma jornada noturna. Quando aquele trabalhador ele vai, né, para o posto de serviço, quando ele vai ali para o trabalho dele, ele procura estar descansado, ele tem que dar o melhor dele ali, então ele sabe que vai haver a necessidade de dispor ali de uma energia, tanto física quanto mental, para o bom rendimento no trabalho. Quando ele retorna para casa, geralmente ele já está cansado, né? Se ele tem que fazer alguma atividade pessoal, quem trabalha e estuda aí ao mesmo tempo, né? Vai estudar, fala, poxa, já tô cansado, tá difícil estudar, porque eu já tô cansado ali do trabalho. Se você tem ali, às vezes, um interesse pessoal, gostaria de visitar alguém, gostaria de fazer aqui alguma atividade com a minha família, às vezes a pessoa já tá um pouquinho cansada, porque o melhor dela foi entregue ao trabalho. Da mesma forma, se a gente mudar a dimensão aí, não para o dia, mas para o ciclo vital, a gente também pode perceber que o nosso melhor, né, que a nossa melhor disposição, ela também é dedicada ao trabalho. Então, quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente até tem muita disposição física, né, mas nós não temos autonomia. Quando a gente adentra ali na idade, na vida adulta, qual que é o foco, né? Dentro dos valores da nossa sociedade o que eu vou ser quando crescer, né? Justamente aquele negócio, o que eu vou ser quando crescer? Vou ser o dentista, eu vou ser o padeiro, eu vou ser a psicóloga, eu vou ser o professor, quem é que eu vou ser, né? Então a gente dedica muito da nossa vida para o nosso trabalho, para a nossa capacitação profissional, para o nosso desempenho. Boa noite, Luciano, bem-vindo aqui. Então a gente dedica muito disso, né? E aí chega uma época ali, né, que a gente começa a adentrar ali na terceira idade, é como se a gente dissesse assim, ponto, já dei o meu melhor, agora é o meu momento de me afastar, né? A disposição física, todo aquele vigor, né? O tempo que a gente, inclusive, dá esse nome justamente por conta do trabalho, que é o tempo ali da vida útil, ela foi dedicada ao trabalho, né? E aí depois, muitas pessoas, inclusive, têm muita dificuldade de se adaptar a uma vida fora do trabalho, né? Tem muitas pessoas que quando chegam na época de se aposentar, tem muita dificuldade para isso. Então isso só demonstra, só corrobora, só confirma o quanto o trabalho ele faz parte de uma maneira muito significativa da construção da nossa identidade, da nossa vida, né? Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento para que a gente consiga fazer essa correlação da importância das empresas na nossa vida. Porque a maior parte, a parte mais disposta, né, nosso maior vigor, seja diário ou do ciclo vital, está no relacionamento ali com o trabalho. No momento que eu estou me dedicando à empresa, me dedicando àquela função laboral. Então é importante que as empresas tenham esse reconhecimento, né? Percebam aí o quanto elas participam da vida desse trabalhador, e esse trabalhador não é uma pessoa só. Quando ele está ali, ele representa uma família. Essa identidade profissional, aquilo que ele vive no trabalho, ele reflete em casa, né? E aí, assim, isso de forma indireta, o trabalho ele também reflete ali em como meu filho me vê, como eu consigo dividir aí o meu tempo e criar vínculos afetivos com a minha família, vínculos saudáveis, vínculos sólidos, né? Então, de forma indireta, as empresas elas também entram ali dentro da sua casa, dentro da minha casa, fazem parte da história dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes. Então, acho que é importante a gente pensar nisso quando a gente vai falar de saúde mental, quando a gente vai falar aqui da identidade, né, do sujeito. Boa noite, Jenny! Seja bem-vinda aqui no nosso bate-papo, né?
Então a gente vai falar um pouco agora, né, sobre os impactos da saúde mental. E aí, assim, é importante a gente parar e analisar o momento que a gente está vivendo, né, o contexto que a gente está vivendo. Nós estamos passando aí por uma pandemia, né, uma situação em que nós não esperávamos, não desejávamos participar, mas estamos aí dentro dela, né? Temos, como diz o ditado, temos que dançar conforme a música. Hoje mesmo, meu filho falou pra mim assim, mamãe, eu não consigo me acostumar a usar a máscara. E eu falei, filho, você vai se acostumar, querendo ou não querendo. Porque dentro da rotina dele, ele tá ficando muito em casa, então ele quase não tem que sair, quase não tem que usar a máscara, né? Mas são coisas que passaram a fazer parte do nosso cotidiano. A gente, quando sai sem máscara, parece que a gente tá pelado, né? Então, são coisas, né, que estão aí no nosso contexto e que impuseram uma nova realidade para nós. E isso tudo reflete na nossa adaptação, né, e, consequentemente, na nossa saúde mental também, né? Quando nós enfrentamos situações que, às vezes, nos esgota muito emocionalmente, né? Esgota muito, até fisicamente, nós podemos ter reflexo disso. Cota Oliveira, boa noite, Cota. Nós podemos ter reflexo disso aí através de sinais de estresse. A gente pode começar a desencadear ansiedade, né? E aí, nesse contexto agora, né, do Covid, nós temos visto muitas pessoas que estão aumentando o seu nível de estresse, né? Até mesmo assim, quem tem que ficar muito tempo em casa, às vezes está sentindo dificuldade, né, para ficar nesse isolamento social, tendo dificuldade para essa adaptação toda aí, né? Outra coisa que a gente pode perceber quando a gente passa por alguma situação difícil, por exemplo, tem muitas pessoas que têm uma alteração no sono, começa a ter insônia, né? Tem muita dificuldade para dormir, tem alteração no apetite, tem alteração no humor. Então, gente, o que eu quero mostrar com isso? Quando algo externo se apresenta para nós e às vezes nós não estamos preparados ou nós não queremos lidar com aquilo, nós criamos ali às vezes uma certa resistência, né? E as nossas emoções, elas respondem a isso. E as nossas emoções, elas também estão conectadas ao nosso corpo. Então, a gente tem uma série de sintomas, uma série de impactos aí na saúde mental quando algo externo invade a nossa realidade. Rosilene tá aí também, a Leni, boa noite, gente, sejam bem-vindos aí. Para quem tá entrando agora, a gente tá falando aqui da relação, né, que a gente tem com o trabalho, e a gente vai falar o quanto isso impacta na nossa saúde mental e como as empresas podem auxiliar, especialmente nesse contexto que nós estamos vivendo aí, tá? Então, assim, quem já se sentiu dentro de alguns desses exemplos que eu falei, né, com ansiedade, com estresse, com insônia, ou às vezes até o contrário em relação ao sono, né? Tem gente que às vezes tem muito sono, né? É a forma de lidar com algo que você não quer. É dormir demais, é uma maneira de fugir daquele problema, é um mecanismo de defesa, né, que a gente tem. Então, quem já viveu isso aí? Fala aí pra mim, alguém já percebeu quando tá diante de uma situação difícil? Já teve algum desses sintomas aí? Irritação, mudança de humor, mudança no sono, mudança no apetite. Vocês já perceberam isso, né? Então, cada um de nós tende a reagir de uma forma muito particular, mas é importante a gente ter esse conhecimento, porque às vezes a gente vive esses desconfortos aí, mas a gente não consegue relacionar que tem alguma coisa emocional envolvida. Uma outra questão, assim, que acontece muito, que é muito frequente, são problemas estomacais, né? A pessoa tem gastrite nervosa, começa a sentir ali muita dor no estômago. Então, isso também é uma reação quando a gente vive uma situação difícil, né? Uma situação que desgasta a gente. Então, gente, diante de tudo isso, né?
o que as empresas têm a ver com isso? Por que a gente está falando de saúde mental, de todas essas questões emocionais? A Jenny tá falando aqui que ela costuma passar a noite em claro. É verdade, Jenny. Quando a gente tá com um problema, né? A tendência que a gente tem é, mentalmente aqui, querer resolver esse problema. E se você está, se o seu aparelho psíquico, ele está ali em prontidão para resolver aquilo, ele vai te manter no estado de vigília. É como se ele dissesse assim, Jenny, você não vai dormir, porque você tem um problema para resolver, tá? Você vai ficar acordada, que você vai pensar nesse problema até você resolver ele. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a entender essas emoções, né? A gente tem que começar a colocar bastante... colocar um olhar racional diante do problema. Porque, às vezes, a gente para e analisa e fala assim, gente, eu tô sofrendo à toa, né? E, na verdade, assim, a gente precisa respeitar as nossas emoções, isso vai acontecer, mas a gente tem que começar a educar as nossas emoções, né? E aí, dentro das empresas, né, a percepção do líder diante dessa realidade, diante desse funcionamento humano, porque assim, a empresa, ela lida com pessoas. Qualquer empresa, ela funciona a partir da força de trabalho de pessoas, né? E ela precisa de pessoas que consumam ali os produtos ou serviços dela, né? Então, o tempo todo, a empresa, independente do ramo de negócio, ela tá lidando com pessoas. Então, não tem como uma empresa ser bem-sucedida se ela não tiver esse foco, né? Se o gestor, se o líder, se ele não tiver esse olhar para o ser humano, ele tem que entender um pouco de comportamento humano. Então, líderes, gestores, vamos nos capacitar, vamos procurar entender aí, né, que as pessoas que estão aí com você, que estão colocando a empresa para rodar, que estão colocando a mão na massa todos os dias, são seres humanos, né? E que às vezes é uma pessoa, como a Jenny falou aí, que passou a noite em claro com um problema. E aí ela vai chegar lá na empresa, ela pode, às vezes, não ter uma boa atenção. E não é porque ela é um profissional displicente, não é porque ele é uma pessoa irresponsável, às vezes é porque ele está passando por um problema, né? Então, isso é muito importante, humanizar essas relações aí dentro da empresa, né? Então, é de suma importância que a empresa, ela tenha esse olhar, porque... a empresa olhando, né, dessa forma, ela tá vendo o trabalhador como um indivíduo, e quando ela faz isso, consequentemente, esse indivíduo, esse trabalhador, ele gera também melhores resultados lá para a empresa, né? Então, se eu tô com um problema e eu tive ali uma tolerância, se eu tive um respaldo, se eu tive um apoio, eu vou ter muito mais força para passar por aquilo, para superar aquilo ali e, consequentemente, estar melhor logo e, portanto, trazendo melhores resultados, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa entender nesse sentido, né? O processo de humanização, a criação de estratégias de gestão de pessoas. E quando eu falo de gestão de pessoas, gente, eu quero bater muito na tecla que gestão de pessoas não é uma realidade só para grandes empresas. A gente sabe que empresas de grande porte, muitas vezes tem ali dentro programas de qualidade de vida no trabalho, né? Tem uma equipe ali de médicos, enfermeiros, às vezes tem psicólogo, tem plano de saúde. Empresas de pequeno porte às vezes não tem isso. Mas é possível também que as empresas de pequeno porte também desenvolvam ali algumas ações, eu vou estar sempre falando sobre isso, porque a saúde mental, ela pode ser acessível a todas as pessoas. E para isso, as empresas têm que abraçar essa causa, né? Porque nós, como eu estou dizendo aqui, nós temos um vínculo muito estreito aí com a Sirlene tá falando que caiu a transmissão aqui. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Me dá um joinha. Quem tá me ouvindo, por favor. Não sei se é a transmissão da Sirlene só que caiu. Vocês estão me ouvindo aí? Me dá um ok aqui.
Pra mim aqui, eu tô vendo que tem pessoas que tá assistindo, tem gente que tá dando joinha aqui. Vai me falando, tá, gente? Se de repente o som não estiver legal, alguma coisa não estiver legal. Ah, eu tô recebendo joinha. Sirlene, tá me ouvindo aí? Voltou? Será que tá conseguindo? Ah, Samara, tá ouvindo, né, Samara? Lucimara. Então tá, gente, que bom então. Obrigada. Vamos continuar aqui. E pra quem não estiver ouvindo, gente, a gente vai... Esse vídeo vai ficar gravado, tá? E vocês também podem chamar pessoas aqui para assistir isso aqui, tá? Porque todos nós somos trabalhadores, né? Todos nós precisamos entender sobre isso. Às vezes tem pessoas aqui que vocês conheçam que sejam gestores de alguma empresa, líderes. Então chama essas pessoas, porque eu acho que isso aqui é um assunto muito importante, né? O Cleverton, oi, boa noite, Cleverton. Então, gente, como eu tava falando, deixa eu recapitular aqui. Ter esse programa, né, ter esse olhar, esse projeto de gestão de pessoas é muito importante, né? Porque quando a gente cuida do próximo, quando a gente cuida desse trabalhador, esse trabalhador ele é um ser humano. E isso tende a estimular, né, nas pessoas um sentimento de reciprocidade. Poxa, se essa empresa ela tá sendo tão bacana comigo, ela tá procurando me desenvolver, ela tá investindo em mim, eu também quero investir na empresa, né? Então, existe uma troca. E quando a gente fala dessa troca, tem que ficar muito claro isso. O trabalho, ele é um relacionamento. Então, vamos pensar em outros relacionamentos. Um relacionamento aí de namoro, um relacionamento conjugal, um relacionamento fraterno, um relacionamento de amizade. Independente do relacionamento, o que acontece? Existe troca, né? Eu demonstro ali pra pessoa a minha fidelidade, o meu apoio. A Sirlene aqui tá caindo toda hora, não consigo assistir. Ai, que pena, Sirlene. Ó, mas vai ficar gravado, tá, Sirlene? Então, depois você assiste aqui, mas vai tentando aí, porque você pode estar participando aqui. A Samara tá dizendo, muito importante tratar o tema de saúde mental em época de pandemia. É verdade, Samara. Eu tenho percebido muito na clínica, né? Como eu atendo saúde mental para pessoas e empresas, então eu procuro adentrar dentro das empresas, adentrar nas empresas, né? Para alcançar mais pessoas, mas eu atendo clínica também. E eu tenho percebido que a demanda tem aumentado muito, né? E consequentemente, gente, se a demanda tem aumentado, os resultados no trabalho, o desempenho das pessoas também tem sofrido reflexos, né? Então é importante sim a gente abrir o campo de diálogo em relação a isso, as empresas estarem abertas, os gestores, os líderes, procurar entender mais sobre isso, procurar buscar formas, né, possíveis aí de trazer esse assunto, de trazer esse apoio para a equipe ali dentro da empresa. Isso é muito importante, né? Então, gente, como eu tava falando, trabalho é um relacionamento, você se relaciona com esse trabalho. Esse trabalho, ele faz parte da sua identidade, ele faz parte da construção da sua história, né? O que você foi, onde você trabalhou, aquilo que você fez na sua vida, a forma que você conduziu aí a sua história laboral, isso marca, né? Quem é a Simone? A Simone é psicóloga, não é assim? A gente muitas vezes não se reconhece socialmente pelo que a gente faz. Então o trabalho, ele é um relacionamento, e no relacionamento tem troca. Então eu preciso me sentir valorizada no trabalho, né? Eu preciso sentir que o meu trabalho, ele tem validade social. Eu preciso sentir que esse trabalho, ele tem um significado, né? Então isso é muito importante, e as empresas promoverem isso é muito importante. A gente vai falar também sobre isso, né? Falar um pouquinho sobre a diferença entre emprego e trabalho. Em outras lives a gente pode falar sobre isso, tá? Se vocês quiserem, claro, né? Então, são questões muito importantes para a nossa motivação e para que esse trabalho, ele seja um fator de proteção e de promoção da saúde mental. Porque quando a gente trabalha sem gostar do ambiente onde a gente está, quando a gente trabalha sem ver sentido naquilo que a gente está fazendo, a gente adoece. A Samara estava falando, houve um certo abandono de quem fazia tratamento
e aumento de casos. É verdade, Samara. Pode ser, né, que esse abandono ele seja decorrente até mesmo do medo das pessoas de sair de casa, né, de buscar apoio. Então, eu não tô bem, mas vou ficar quieto aqui, né, é melhor não sair de casa. Mas o que é importante saber? Que existem recursos remotos, né? Então, por exemplo, na psicologia, tem o atendimento online, tem médicos também que se cadastraram para poder fazer os atendimentos por telefone, de forma virtual. Então a gente está passando por um período aí de adaptação, né? É tudo novo, mas a gente não pode deixar de cuidar de nós mesmos. A gente tem que ter esse cuidado com a gente tem que procurar sempre encontrar o plano B, né? Eu sempre falo isso, assim, principalmente no contexto de empresas, né? Quando surge um problema, olha para o problema, mas já busca uma solução. E nesse contexto de pandemia, é justamente isso. A gente está precisando se reinventar. Então a gente não pode abandonar a nossa saúde mental. A gente não pode abandonar o cuidado que a gente tem com a gente mesmo. Por quê? Porque isso vai refletir aí na sua família, vai refletir nos seus filhos, vai refletir na sua vida profissional. E se você também não tiver um bom desempenho dentro do trabalho, você também corre risco de ser eliminado do mercado de trabalho, né? Se as empresas não tiverem uma dedicação da equipe, uma dedicação do trabalhador, as empresas também não conseguem sobreviver. Então veja que é um efeito dominó. Então a gente tem que sempre priorizar o nosso bem-estar, a nossa saúde mental, porque tudo, gente, parte daqui de dentro. Tudo parte de dentro, da forma como a gente vê, da forma como a gente sente, da forma como a gente lida com as nossas emoções. Isso é muito importante, né? É importante que a gente se sinta bem nos nossos relacionamentos. E o trabalho, como eu disse, é um relacionamento, né? Então vamos falar um pouquinho aqui da saúde mental nesse contexto de pandemia, né? A gente está vivendo nesse contexto, como a gente está falando aqui, né, que a Samara trouxe, é um período de adaptação, né? Então vamos pensar aqui quais são as principais dificuldades que a gente tem vivido. A gente está vivendo aí a questão do isolamento social, que para muitas pessoas é difícil, né? Aquelas pessoas que têm um entrosamento social maior, que visita muito as pessoas, que gosta de sair, que tem isso como um estilo de vida, pode estar encontrando uma dificuldade enorme de se adaptar, né? E não é por acaso que a gente está encontrando muita resistência no isolamento social. As pessoas, elas sempre dão um jeitinho de sair, né? Por quê? Porque nós, seres humanos, nós gostamos de interagir. Então, ficar em casa o tempo todo realmente não é fácil, né? Nós que vivemos em sociedade, nós temos essa dificuldade. A Samara tá falando, houve piora devido à psicofobia. Então, gente, o que é a psicofobia? Vou tentar resumir aqui. Seria assim, um preconceito que as pessoas têm em relação à saúde mental, né? A fulana lá, ela tá tendo um chilique, não, nem contrata essa pessoa, ixi, não, a pessoa é problema, né? Então, a psicofobia, ela é um preconceito que as pessoas têm em relação às questões emocionais. Então, às vezes eu tô sentindo alguma coisa, eu sei que não tá legal, eu não tô dormindo bem, eu tô tendo batimentos cardíacos acelerados, eu tô tendo sudorese, tô tendo um monte de problema. Falar, não, eu vou ficar quieta, não vou contar isso pra ninguém, as pessoas vão achar que isso é fraqueza minha, eu vou sofrer preconceito. Então as pessoas, elas às vezes acabam abandonando ou omitindo o tratamento por vergonha, né? Por receio de como as pessoas vão interpretar aquilo tudo. Mas o mais importante disso, gente, nem é o olhar do outro. É a gente ter o compromisso com a gente mesmo, né? Então, a gente tem que pensar, não é no que o outro vai imaginar a meu respeito, não é na forma que o outro vai me julgar. Mas se eu não tô bem, eu vou cuidar de mim. Porque se eu estiver bem comigo mesma, né, se eu cuidar de mim, se eu me fortalecer, até mesmo para lidar com essas dificuldades, lidar com uma crítica, lidar com situações adversas, vai ser mais fácil para mim. Porque eu vou ter um autoconhecimento melhor,
porque eu vou entender os meus sinais, os meus sintomas, eu vou criar ali medidas para me proteger emocionalmente, porque se eu me conheço, se eu conheço os sintomas, eu começo a entender, né, de que forma que eu posso melhorar isso daí. Vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que às vezes luta contra a depressão, ela começou a perceber, sei lá, que ela não tá querendo ver as pessoas, ela tá, né, querendo se afastar ali socialmente. Ela para e fala, tem alguma coisa que não tá legal. Então, o que que eu posso fazer? Pode ser que a depressão tá voltando aí, né? Eu vou ter uma nova crise aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer exercício físico, eu vou procurar entender o que que é que tá me deixando mais vulnerável. Então, os sintomas, eles vão nos ajudando, né? Então, é importante a gente não se ater muito ao julgamento dos outros. Mas quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? E a gente fala muito, até mesmo na questão do suicídio, né? Muitas pessoas que cometem suicídio é justamente por isso, né? Por não encontrar ali um apoio, às vezes por ter vergonha de falar o que sente. Aí elas começam a mergulhar ali na dor delas, né? Não conseguem ter uma perspectiva de solução, de saída, e às vezes acabam cometendo suicídio. A Samara tá dizendo, há resistência, inclusive, dos pacientes aceitarem tratamento. Sim, né? É verdade. Então, gente, voltando aqui para o nosso tema, até a superação desse preconceito, né? As empresas podem participar disso, né? As empresas são muito importantes nesse sentido, né? Promovendo ali discussões, palestras. Oi, Viviane, boa noite. A Viviane tá de nível hoje, né, Viviane? Parabéns para você. Então, gente, é importante que as empresas estejam atentas, né, ao que pode ser feito. E aí, dentro do que a gente estava falando lá, né, no contexto que a gente está vivendo, eu falei, né, tem pessoas que podem viver, tá experimentando uma dificuldade em relação ao isolamento social, né? Outra coisa, é um tempo de incertezas, né? E isso não é só para o trabalhador, é também para o empresário, é também para o gestor, né? A gente não sabe de que forma tudo isso vai impactar na economia. É uma situação que pode eclodir a qualquer momento. E isso pode gerar muito desemprego. Inclusive, eu entrevisto muitas pessoas fazendo seleção de pessoal, né? E outras avaliações, enfim. E eu tenho percebido que está aumentando muito o número de pessoas que fala que está desempregada e a justificativa é justamente isso. Eu fui dispensada da empresa por causa da pandemia, a empresa começou a reduzir o quadro. Então é um tempo de incertezas, né? E essas incertezas, elas mexem com as nossas emoções. Elas aumentam o nível de ansiedade, elas podem gerar mais estresse, né, nervosismo. Laércio, boa noite, seja bem-vindo aqui. A gente também teve aí, né, uma mudança nas rotinas, né? Quem tem filho aqui? Quem tem filho aqui tá vendo assim, né, a criança ou as crianças estão o tempo todo dentro de casa, né? As aulas foram suspensas. Então, tudo isso mexe muito com a rotina de toda a família. A criança, às vezes, fica inquieta porque não pode sair, né? Não gasta aquela energia física. Os pais precisam conciliar trabalho, o cuidado ali com os filhos. Então, se antes pensava assim, meu filho tá na escola agora, enquanto ele tá na escola, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Né? Agora não, agora a criança está em casa, às vezes a organização da casa muda, a rotina da casa muda, então tudo isso também aumenta o nível de estresse, né? Pode inclusive gerar alguns estresses aí conjugais, né? Então, gente, pensa, é um cenário de mudança, um cenário de adaptação, né? O que mais, gente? O que vocês estão vivendo? A Samara tá dizendo. O estado de estresse no meio médico e equipe de saúde tem sido preocupante, sim, né? Dentro dessa mudança toda, não só a equipe de saúde, né? Tem alguns profissionais que no exercício das suas funções ficam muito mais vulneráveis
a doença, né? E isso aumenta muito o nível de estresse. Então, se a gente parar para pensar, é muita mudança, né? E essa mudança, assim, ela aconteceu no estalar de dedos, né? De um dia para o outro aconteceu. A gente via as notícias e tal, mas, tipo, né, não era aqui. E aí, de repente, chegou, né? E já tá nesse número alarmante de mortes, né? E aí a gente pensa, não, então vamos nos resguardar. Quarentena total aí. E aí, como é que a gente vai sobreviver? E as contas para pagar, né? Então é assim, né? Como é que é aquele ditado? Sai do espeto, cai na brasa, né? De qualquer jeito é difícil. Se eu sair para trabalhar, aumenta o risco, né? Se eu fico em casa, eu não tenho provento, né? Ou a empresa vai me demitir, enfim. Então é muita incerteza, é muita adaptação, aumenta demais o estresse, né? E outra coisa que impacta muito na saúde mental aí é o medo coletivo. Então vocês podem observar que tem algumas pessoas que são mais despreocupadas, né? Já outras são mais tensas em relação a isso, ficam mais tensas, né? Tem medo, são mais preocupadas ali em se higienizar o tempo todo, o que vai fazer, o distanciamento para conversar com alguém, né? Então esse medo coletivo, ele também nos contagia, né? Ele também nos alcança, gerando mais ansiedade, gerando mais estresse, né? Mudando muito a qualidade de vida que a gente tem. Então é importante que a empresa ela esteja buscando entender as condições que o trabalhador está passando ali, né? E os próprios líderes, né, gente? Que a gente está falando que o trabalhador ele é um ser humano, que ele passa por tudo isso, mas o gestor e o líder, ele também, né, é um ser humano, e ele também é acometido por todo esse cenário, por todas essas incertezas, esses medos, né, as emoções. Então isso também reflete ali na forma que ele vai interagir com a equipe, né? Então todas essas emoções, gente, que nós estamos falando aí, elas entram lá dentro da empresa, né? A Samara tá dizendo, um fato preocupante são as brigas familiares por conta do nosso quadro político. Sim, né? Então, assim, tudo que mexe ali com o equilíbrio, né? Que a gente havia encontrado, com a nossa zona de conforto, acaba mexendo com as nossas emoções. E o que eu quero frisar aqui é que todos esses fatores, a gente trouxe vários exemplos, né, de vários fatores aí que podem impactar na saúde mental. Tudo isso vai mexer com as nossas emoções e essas emoções, elas vão lá para dentro da empresa. Quando eu for ali tratar com o meu colega de trabalho, eu posso de repente estar mais sensível, mais estressada, mais desatenta, né? Quando eu for interagir ali com o cliente, tudo isso também pode estar acontecendo, posso estar preocupada, posso estar com a cabeça em outro lugar, né? Então, gente, é importante a gente entender esse cenário todo e entender que isso tudo é um efeito dominó, né? E, portanto, diante disso, um primeiro passo, né? E aí a gente caminhando aqui já para a conclusão da nossa live, é a gente começar a ter a percepção dos sinais de alteração da saúde mental. Então, tudo que for atípico deve ser olhado com alguma cautela, tá? E aí eu vou tentar explanar, trazer um pouquinho disso. O que seria atípico? Bom, o nosso corpo, ele se comunica com a gente o tempo todo, né? Então, por exemplo, se você tem uma alteração ali no apetite, você começou a comer demais, ou o inverso, acabou a fome, nada tá bom, tudo que você come não tem aquele sabor. O seu corpo, isso é um sinal do seu corpo, né? O nosso corpo, ele fala com a gente o tempo todo. O sono, né? Nós falamos disso aqui um pouquinho mais cedo, né? Muito sono, de repente, nossa, um sono anormal, eu dormi a noite toda, já tô com sono, e o tempo todo muito sono, então isso também pode ser um sinal, né, de alteração do estado mental. Ou o contrário, como a Jenny comentou, passa a noite em claro, não consegue dormir. Alergias, né? Não aconteceu nada, você não pegou em nada, não consumiu nada que gera alergia, mas
começou ali a ter sinais de alergia, manchas no corpo, né? Tudo isso aí são sinais que o corpo tá te dando. Então, se qualquer um desses sinais for atípico, começa a olhar para ele com uma certa cautela. Peraí, por que isso daqui tá acontecendo, né? Outra coisa que é muito comum, queda de cabelo, né? Quem tá muito estressado sabe que o cabelo começa a cair, né? Às vezes esse é um sintoma que a pessoa tem. Dores musculares, principalmente assim, ó, gente. Dor aqui nessa região, dor no pescoço, na nuca, né? Dor de cabeça. Tudo isso pode ser sinal de tensão, né? Tensão emocional que é descarregada ali nos músculos, né? E a gente começa a sentir dor. Então, eu falei um pouquinho sobre isso. O nosso corpo, ele fala, ó, peraí, eu vou te mostrar que tem alguma coisa aqui que não tá legal, não. Eu vou acender uma luzinha aí pra você entender que você tem que tentar amenizar algum problema que tá aí. A Samara, os trabalhadores que têm toque, como você fala? Bom, gente, o toque é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Samara, a gente pode falar sobre isso numa outra live, né? Mas assim, o que seria o toque, né? É um transtorno que a pessoa tem, e aí o importante é ela entender de onde é que vem aquilo ali, né? Por que ela desencadeou aquilo? Então, assim, quem tem esse tipo de transtorno é muito válido, muito importante procurar um tratamento. Porque a pessoa que tem toque, ela não tem toque só no trabalho, ela tem toque em casa, ela tem toque em todo lugar, né? E quem sofre de toque, gente, literalmente sofre, tá? É uma angústia muito grande, porque se ela não fizer aquele ritual ali, ela desencadeia pensamentos negativos, não vai acontecer alguma coisa ruim comigo, e assim, é um sofrimento muito intenso. Então, Samara, quem tem toque, independente, né, de qualquer coisa, independente desse contexto aqui de pandemia, independente de qualquer coisa, tem que buscar entender qual é o motivo disso, como é que isso desencadeou, tem que fazer mesmo acompanhamento psicológico, tá? A baixa de imunidade, o corpo reage, sim, né? Quando o nosso estado emocional não está legal, a imunidade também é um sinal, né? Então, você pode perceber, por exemplo, pessoa que tem herpes. Quando acontece alguma questão que mexe muito com as emoções da pessoa, a herpes aparece, né? Por quê? Porque baixa a imunidade da pessoa. Então, as nossas emoções, elas afetam tudo. Gente, corpo e mente é o tempo todo ligado, né? Da mesma forma, se eu tô com uma doença, um problema físico, isso também vai afetar, né, o meu estado emocional. Então, a gente é interligado. E o que eu tô ensinando aqui pra vocês é porque, assim, as questões físicas, às vezes, elas são mais visíveis, mais fáceis da gente entender. Então, tudo aquilo que for atípico, todo sinal que for atípico, você presta atenção naquilo ali, porque pode ser um sinal, né? Outros sinais, eles são ali na linha das questões emocionais e comportamentais. Então, por exemplo, ficou irritado do nada, chora por motivo nenhum, né? E na verdade não é motivo nenhum, não é irritado do nada, tem uma razão, mas não é uma razão aparente, uma razão tão clara pra gente. Pelo menos não sem uma reflexão. Então, começou a perceber esses estados emocionais, comportamentais, fica muito irritado, né? Falta de interesse sexual, apatia, não tem vontade de fazer nada, tudo que você vai fazer, você não tem interesse. Outra questão é vontade de se isolar, né, de não conversar com ninguém. A pessoa te liga, você, não quero atender, não quero falar, né? Antes a pessoa visitava, hoje a pessoa liga, né, manda uma mensagem, não quero nem ver. Então, às vezes, isso também pode ser sinal de alteração na saúde mental, tá? Então, assim, em resumo, o que eu quero frisar aqui pra vocês percebeu qualquer sinal que seja atípico, analisa ali o seu contexto e vê o que de repente pode estar acontecendo, que pode estar desencadeando, né, problemas emocionais em você. Porque se isso não for resolvido,
o sintoma ele tende a evoluir, ele vai evoluindo e pode chegar num estágio mais grave, né? Inclusive afetando de maneira mais drástica a vida profissional, a vida pessoal, os relacionamentos, né, dentro de casa e tudo mais, né? Então, gente, deixa eu ver aqui. Eu gostaria, né, que vocês lembrassem que são tempos de estresse e ansiedade, né? Todo esse contexto que a gente está vivendo. A Samara tá dando aqui alguns exemplos, né? E é verdade, Samara, herpes, psoríase, problemas estomacais, de coluna, tudo isso, gente, pode estar sim relacionado a questões emocionais. Não quer dizer o seguinte, eu tô com um problema de coluna, é porque eu tô com um problema emocional. Não, às vezes é só a minha postura mesmo, né? Mas o que eu quero dizer pra você, se for atípico, não, eu não fiz esforço nenhum, né, diferente da minha rotina e de repente eu tô com muita dor muscular, né? Então, assim, essas coisas, elas são sinais, são pistas pra vocês, né? E a gente precisa entender que esse contexto todo é um contexto de ansiedade. Por quê? O que seria ansiedade? Eu preciso me preocupar porque existe um perigo iminente, né? A qualquer momento a gente tá suscetível aí a um desemprego, a uma crise econômica muito drástica, né? Então, são questões que aumentam o nível de ansiedade e também de estresse. O estresse por quê? Porque nós precisamos nos adaptar. Toda vez que a gente precisa nos adaptar a alguma situação nova, nós passamos por um estado de estresse. E o estresse, até certo ponto, ele é positivo, porque sem ele eu não consigo promover essa adaptação. Mas, quando ele se instala, né, quando ele fica exagerado, ou ele se prolonga por muito tempo, isso tende a trazer danos à nossa saúde física e mental, né? Então, como é que as empresas podem ajudar dentro desse contexto? Líderes e gestores, né? É importante ter empatia e, dentro do possível, transmitir segurança para o trabalhador, né? É claro que a insegurança ela é geral, ela é para a empresa também. Mas o que pode gerar segurança? Um bom diálogo, né? Junto com a equipe, aí eu quero dizer junto, numa questão de construção mesmo. Pensar de que forma que a empresa ela pode, de repente, superar isso daí, né? A gente não tá conseguindo vender, o cliente não tá podendo vir aqui, o trabalho agora precisa ser remoto. Peraí, tá difícil, mas o que a gente pode fazer? Colaboradores, o que vocês sugerem? O líder avalia, o líder também pensa. Então, se a gente constrói junto essa adaptação, todo mundo tende a participar de uma forma mais ativa, né? E os resultados tendem a ser melhores, né? Porque isso passa a fazer sentido pra gente. Eu não tô fazendo porque alguém pediu pra eu fazer, eu tô fazendo porque eu também concordo que isso vai trazer resultado positivo, eu também concordo que isso vai ser efetivo, eu quero participar desse projeto, eu quero olhar pra trás e falar, eu contribuí pra que isso aqui, pra que esse resultado chegasse nesse ponto, né? Então, gente, muitas mudanças que nós estamos vivendo agora, eu acredito que elas vieram pra ficar. Né, às vezes mudanças até mesmo no trabalho. Então, as empresas elas podem ajudar nesse sentido. Primeiro, entendendo esse contexto, entendendo que esse colaborador ele pode oscilar emocionalmente, né? Procurando interagir com essa equipe e buscar uma solução juntos. De repente, eu tenho ali um colaborador e por conta da rotina que ele está tendo lá com as crianças na escola, dá para eu mudar o horário, né, a jornada de trabalho dele, chegar um pouquinho mais tarde, sair mais tarde, chegar mais cedo, sair mais cedo, enfim, articular de uma maneira com um bem-estar coletivo, tá? Então pensa nisso, nosso contexto é contexto de estresse, né, de adaptação, portanto de estresse, contexto de ansiedade, porque é risco, é incerteza, então a gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa ter essa cooperação mútua. As empresas elas podem ajudar, né, sendo empáticas, olhando, né, o trabalhador como um ser humano, entendendo algumas limitações,
Uma outra coisa que pode ajudar muito, e muito mesmo, é promovendo, proporcionando apoio psicológico. Então, existe o serviço de plantão psicológico para as empresas e que pode ser feito, inclusive, de forma remota, né? Ser feito, inclusive, de forma online. Mas a pessoa ela vai ter ali um apoio, um suporte, né? Então, procure ver dentro daquilo que é a sua realidade, né? O que você, empresa, gestor, líder, pode fazer, né? De que forma você pode colaborar, os colaboradores também, né? De que forma pode colaborar. A Samara está dizendo aqui flexibilização nas empresas. Sim, e assim, Samara, tem que ser um diálogo, né? Porque a empresa também, se ela não tiver essa movimentação, se ela não tiver ali condições de continuar se mantendo, né? Ela não vai poder manter contratos de trabalho, né? Então, o colaborador também ele tem que se doar. Por isso que eu estou dizendo aqui, líderes, gestores, reúnam com seus colaboradores, né? Entendam as limitações, entendam o cenário e conversem juntos ali. O que a gente pode fazer, né? É aquele velho ditado. Duas cabeças pensam melhor que uma cabeça, né? A vivência do colaborador, ela pode contribuir muito ali. O gestor, ele entender o que o colaborador está passando, a situação que ele está vivendo, também pode contribuir, né? Então, não é só de um lado. A gente não pode deixar... cada um tem que assumir ali uma parcela na responsabilidade nessa adaptação. Pode deixar isso só em cargo da empresa, nem só em cargo, nem só sacrificando ali o trabalhador. Então, tem que ser um diálogo mútuo, uma construção mútua, né? Então, gente, é repensar essas formas de adaptação, numa construção coletiva. Eu acho que isso é uma palavra-chave, né? E todas as empresas podem aderir a isso. Não é só empresa de grande porte, né? Como eu disse aqui, muitas vezes a gente tem essa tendência a pensar, não, mas a empresa grande lá, aquela empresa que tem 600 funcionários, né? Tem muita gente, tem uma equipe muito grande, ela já tem uma equipe de apoio, tem a equipe de saúde ali dentro, então está sendo realizadas campanhas ali dentro de informação, a gente está conseguindo fazer um trabalho remoto, a gente tem uma estrutura que permite alguns cuidados, mas as empresas de pequeno porte também podem fazer, tá? Às vezes não podem fazer a mesma coisa, na mesma proporção, mas algo, sim, pode ser feito. E esse algo, ele tem que fazer sentido para todos, né? Tanto para a empresa quanto para o colaborador. Não pode ser uma coisa, a empresa acha que é bom e impõe ao colaborador. Ou o colaborador, não vai dar para fazer assim e vira as costas, né? Um precisa do outro. Então, a gente precisa construir isso. Lembra aquilo que eu falei? O trabalho é um relacionamento. E num relacionamento precisa da contribuição de ambos, né? Da doação de ambos. Ambos precisam ceder em alguns momentos, né? Então, o pensamento do gestor, gente, o estilo de liderança, ele direciona totalmente a qualidade ali do ambiente de trabalho, né? Então, gestor, líder, é você que tem que promover isso. É você que tem que dar o pontapé inicial. E você, colaborador, entender essa realidade aí, né? A Samara, claro, uma via de mão dupla. Exatamente, Samara, né? A Diene, um ajudando o outro. Exatamente. Obrigada, Suzano, né? É isso mesmo, gente. Então, a vivência do trabalhador também pode contribuir ali, né? E aí, cada um, né? Você, trabalhador, também estar atento àquilo que você está sentindo, né? Lembra dos sinais lá que eu falei? Será que você está dormindo mal? Será que você está tendo insônia? Será que você está ficando muito irritado? Você percebe que a sua capacidade de memorização, de atenção, ela está em declínio? Né? Você está percebendo alguma alteração? Se está percebendo, gente, procura se informar, procura um profissional, procura compartilhar isso com alguém, porque é importante que você cuide de você, né? E a Samara tinha falado ali da psicofobia. Não fique vinculado àquilo que as pessoas vão pensar.
Cuide de você, porque quem cuida de nós, gente, é nós, somos só nós. A gente tem que entender isso. A gente pode ter o apoio dos outros, mas quem cuida da gente é só a gente, né? Então, por exemplo, a pessoa precisa fazer reeducação alimentar. Ela pode ter o apoio ali, o incentivo, mas ela tem que ter a determinação. Quando a gente fala de emoções, é a mesma coisa. Você pode ter o apoio da empresa, você pode ter o apoio dos familiares, mas quem cuida é só você. É você olhando para o seu problema, é você olhando para as suas emoções, é você olhando para as suas vitórias, é você olhando para aquilo que você precisa desenvolver e falar, eu quero. O desejo, ele tem que ser seu, o comprometimento, ele tem que ser seu. Então, gente, é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Essa é a mensagem, né? Que as empresas, elas possam promover o ser humano. Quando a empresa promove um ser humano, né? E não apenas pensar nesse ser humano como um funcionário, como uma força de trabalho ali, ela vai gerar melhores resultados. E você, trabalhador, também entender o sentido desse trabalho para você, entender a importância. A Jenny, ai Jesus, estou com tudo isso. Jenny, então, cuide de você, tá? Não é só você que tá vivendo isso, é um cenário que todos nós estamos nele, né? Então, olhe com cuidado para tudo isso que você tá sentindo, tá? Um passo de cada vez, não precisa ficar ansiosa, porque, nossa, então eu tô com uma série de problemas. Mas com certeza tem alguma coisa que tá te afetando, né? Então, olha para isso com cuidado, busca entender essas emoções, busca entender aquilo que mais tá te afetando e comece a trabalhar passo a passo, pontinho por pontinho, né? A gente nunca resolve um problema, gente, grande, de uma vez só. A gente resolve um problema de pontinho em pontinho. Quando você vai arrumar uma casa, você não faz assim, a casa tá arrumada, né, de uma vez só. Você começa num cômodo, você começa com um processo, e aí vai até que você conclui ali. E a gente precisa arrumar a nossa casa emocional, né? Samara, mas a psicofobia está instalada na família. Samara, realmente existem muitos entraves ainda, né? É uma luta grande, é uma jornada grande. Então, gente, o que vocês podem fazer? Por exemplo, numa live dessa, chama a família para assistir, né? Traz essas pessoas para entender um pouco mais. Às vezes a pessoa que ela tem esse tipo de preconceito, às vezes é justamente por ter passado por algo, não ter tido apoio e precisar ter engolido seco aquilo ali, né? Ter vivido arduamente alguma coisa ali e não ter tido apoio. Então, busca essas pessoas. A gente precisa fazer uma coisa que eu chamo de psicoeducação. O que é isso? É educar as pessoas, é levar informação sobre isso. Já melhorou demais, mas ainda tem uma longa caminhada, né? A Samara está dizendo, temos que entender. E a autoajuda é muito importante, com leitura. Sim, existem... assim, a autoajuda, ela é uma questão muito polêmica, né? Às vezes a pessoa, ela acha que ela tá no caminho certo, então você leu ali um livro, pá, entendi. E não é bem assim, às vezes você foi no caminho certo, mas às vezes não, né? Então, leu alguma coisa, fez sentido, te ajudou? Ok. Mas não ajudou? Gente, não para naquilo, vai atrás, tá? Cuida de você, se ame, tá bom? Então, assim, pra gente concluir aqui, né, eu queria deixar bem ressaltado esse ponto aqui, né, desse auxílio mútuo, né, que as empresas, elas têm que ter esse olhar, elas precisam desenvolver esse olhar, como a Samara estava falando aqui, né, às vezes a psicofobia é na família. Então pensa, se cada empresa começasse a trabalhar isso, né, se as empresas abrirem as portas para esse tipo de diálogo, para esse tipo de assunto, para esse tipo de educação, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu sobrinho, seu tio, ele também é um trabalhador, né? Em algum momento ali, ele recebe essa informação. Então, a gente promove saúde mental, sim, né? E a gente tem que relacionar isso com o trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, faz parte da nossa identidade. E a gente precisa entender isso, né? E nesse momento, né, de pandemia,
empresas e colaboradores. Pensem juntos o que vocês podem fazer aí com os recursos que vocês têm, dentro da realidade que seja possível para vocês. Vejam o que é que vocês podem fazer no sentido de se reinventar. É momento de nós nos reinventarmos. Tá bom, gente? Então eu vou encerrando aqui com vocês, né? A Samara tá dizendo não fixar só numa leitura, ver como um todo. Exatamente, né, Samara? Buscar entendimento mesmo, buscar se compreender, buscar entender, né? A psicoterapia, claro que eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, mas a psicoterapia, ela é muito importante, porque o olhar do outro, né? Um olhar qualificado, uma escuta profissional, ela faz muita diferença, né, Suzano? Graças a Deus a Raiz nos dá apoio total. É verdade, o programa, né, de gestão de pessoas da Raiz é muito humanizado, é muito bom, eu admiro muito também. E gosto muito quando eu tô aí com vocês, viu, Suzana? É sempre uma satisfação muito grande e também de ter você aqui comigo nessa live hoje. Gente, olha, então é isso. Quero agradecer vocês pela participação, pelos comentários, né? Por quem ficou aqui até agora, quem não conseguiu ficar. Então, se você achou que esse assunto é importante, compartilha essa live, tá? Eu vou deixar esse vídeo gravado aí. Compartilha essa live, ajude outras pessoas a entenderem também um pouco mais sobre esse assunto, abrirem, né, o olhar, né, terem um entendimento mais aberto em relação a isso. Tchau, tchau, Diene. Fica com Deus, tá? Beijão, gente. Então, até a nossa próxima live. Também amei você aqui, Diene. Beijo.